Mistério chocante sobre a arma ancestral de One Piece. Bora lá, cortes do Dom. One Piece é uma obra que a gente começa a ver, pelo menos essa foi a percepção que eu tive, a gente começa a ver bem assim, tá, uma obra bem legalzinha, divertida e tal, tem um pirata que estica e com a lógica diz, não tem lógica não, o autor colocou lá, a gente respeita, ele botou Esse é o suspensão de... episódio do cientista, né? Cientista não, do professor de ciência que vai lá. Eu vi umas partes, é bem legal. Só que aqui eu vou falar que não. O Oda, infelizmente, não estudou um monte de coisas de física, química e biologia, e geografia, e geologia, para fazer tudo perfeitamente. Muitas das coisas a gente acaba projetando e outras das coisas são consequências naturais de outras ideias que já foram amontoadas, né? E que tem um sentido lógico que é capaz de ser explicado de alguma forma científica, mas que na obra em si não tem isso. Inclusive, eu fiz uma explicação científica para o campo magnético da headline e da Grand Line, das ilhas. Está lá no meu vídeo falando sobre o apocalipse de One Piece, a tsunami. E aí eu faço toda uma explicação científica de, cara, pra mim aquela ali, na moral, se não for aquilo, o Oda é leigo. Mas eu não espero que vá ser aquilo. Mas eu acho muito legal a capacidade da gente de teorizar como é que aquilo pode ter sentido dentro de aspectos mais próximos da ciência. Mas que é brincadeira, né? É igual tipo pegar o Nerdologia e falar que a galera tava levando a sério aquilo ali quando escreveu a obra. crenças, estão indo. Mas houve um momento em que ele pegou e falou o seguinte: amigo, tem regras, tá? Vou te contar. Quando ele bota um cientista, quando o cientista traz regras lá de trás, falou assim: olha, havia regras, o mundo era tecnológico, era científico, essas regras existem, tem máquinas diferentes e tal. É o Science Fantasy que eles chamam, né? É a ciência, mas com a perspectiva de fantasia. É uma das diferenças que, por exemplo, de uma história. é, Eles falam isso em questão militar também. Tem as histórias que trabalham militares no espaço, ou militares no mundo real mesmo, que tem que ter todo um tato e um nível de coesão, de termo, de estratégia e tudo mais. E obras que não trabalham exatamente com isso, né? Vai mais pro lado da fantasia, e que não exige, né, esse conhecimento. Normalmente essas obras mais sérias de investigação policial, militar, elas têm até muitas, como eu posso dizer, tem várias pessoas consultores para garantir que está tudo certinho, né? O Interestelar, por exemplo, seria uma obra que é ficção científica hard, que o povo chama, né? Star Wars é mais na fantasia, Star Trek tá ali na ficção científica clássica. Aí você tem a ficção científica hard, né? Que seria. Vou botar Interestelar aqui, mas não que ele entre para competir com esses. Estou dando um exemplo, que realmente é um negócio que teve vários consultores de ciência para garantir que tudo ali estava dentro da possibilidade teórica, né? Então, o mundo de One Piece mudou completamente. Uhum. E nessa mudança toda, a gente passa a olhar para trás e falou o seguinte: peraí, será que aquilo que o Oda colocou agora eu tenho que olhar com um olhar científico? Porque a partir de Egghead, daquele arco todo, a gente começou a ver que as coisas não eram bem o que a gente imaginava. Para mim, Egghead mudou completamente. Mudou. O arco preferido é Mudou. Egghead, porque eu tava assim, Por causa da ciência, né? Por causa da ciência, com certeza ele ia gostar. E tem muitas revelações impactantes, né? Então isso é muito legal. Apesar de eu achar que Egghead tem vários problemas. chegou o Egghead, falei, para. Aí eu comecei Tem que prestar mais atenção aqui. Exato. Eu tava indo na obra assim, vamos, deixa a vida me levar. Mas a partir de Egghead, eu falei assim, não, deixa eu voltar um pouquinho no tempo e deixa eu rever a obra com o olhar que ele propôs. Não veio com esse papo de que eu sou professor de física e quis fazer isso, não. Foi o Oda que fez. Oda Gênio mandou essa. Oda Gênio. A partir daí, eu comecei a voltar. Aí eu comecei o seguinte, onde é que aparecem androides na obra? Em que instante tem ciborgues na obra? Ciborgue tem... Quem é Ciborgue? Os pacificadores, meio que ciborgues e tal, não sei o quê. E o Frank. Tá. Os pacificadores faz sentido, porque afinal de contas tem a mão do Vegapunk ali no meio e tal. E o Frank? Da onde que veio? Da onde que veio isso, que ele tem essa tecnologia toda para construir tal? O Roberto me provou por A mais B que o Frank é filho do Queen. E realmente,
Depois que você vê, é indiscutível que o Frank é filho do Queen, mas isso não é trabalhado na história, infelizmente. Ah. Mas peraí, a família do Frank, família adotiva ou tal, ela tinha plantas, né? Sim. Plantas de uma das armas. Certo. Até então, a primeira das armas que foi mencionada na obra foi... Sim, o Frank é filho do Queen. Como? Eu não vou saber te explicar porque eu não sou o Roberto. Mas o Roberto pegou os capítulos, pegou as datas de dentro da obra, pegou a localização dos personagens dentro da obra e todas as citações e diálogos e mostrou que sim, o Frank é filho do Queen. E olha que você sabe que eu sou cético. Quando o Roberto vem com essas loucuras de One Piece, eu fico... Mas quando é na moral, eu falo que é na moral também, sabe? Não vou ser idiota de ficar reclamando por reclamar. O cara vê com a teoria boa, eu vou falar que é boa. O cara vê com a teoria ruim, eu vou falar que é ruim. E, cara... É filho do Queen. Pluton. O que a gente imaginava que era Pluton? Vamos lá, vai. O que você imaginava? Esquece Egghead. Antes, o que você imaginava que era Pluton? Vai lá. Pra mim... Esquece Uranus. Tá. Você não tem Uranus na cabeça. Você não tem Egghead na cabeça. O que você imaginava lá atrás que era Pluton? Inicialmente um navio para destruir a ilha. Ok. Um navio com um canhãozão muito grande na porta. Perfeito. Eu acho que era isso. Aí depois a gente vê aquele barco afundado lá, na Ilha dos Tritões, fala assim, deve ser alguma coisa desse tamanho, com 1 milhão de canhões e tal. Tem aquele Buster Call. Mas, inclusive, eu não acho que o Oda... vamos lá. O que a gente sabe que o Oda fez desde o início da obra? Eu já falei no meu vídeo de World Building do One Piece, do mundo afundar, que quando você analisa uma história da perspectiva narrativa, você pode usar várias coisas para te orientar. E uma delas é o processo de criação de mundo de forma utilitária para a história, né? Então, grandes marcos da história, como por exemplo a Headline, a Grand Line, que são centrais para a existência de tudo ali, e esse tipo de coisa é planejado com antecedência. Assim como, em geral, a ideia do final, planejado quer dizer que está tudo escrito, definido em pedra, milímetro por milímetro? Não. Significa que o autor ele rascunha e tem aquilo como modelo flexível para ser ajustado durante a história. Principalmente uma publicação semanal como a Shonen Jump, que o Oda nem sabia se a história dele ia sobreviver 50 capítulos, porque ele foi rejeitado 3 vezes antes de publicar One Piece. Ele estava quase desistindo. Apesar de... Não sei se ele está quase desistindo, mas ele estava muito frustrado. Ele estava com sangue no olho de raiva do Torishima. Então, a Headline existir, a Grand Line existir, junto com o mapa que a gente já viu das sketches iniciais, mostra que não só mostra, como a gente consegue supor com relativa certeza que esse tipo de coisa tem que ser definida no início e que ele dedicou uma parte de seus pensamentos para resolver esses problemas e essas conexões. O mundo ter afundado ou estar afundando, eu acho que é algo de fácil confirmação, porque você vê desde Alabasta, a cidade de Alabarna, né, o castelo de Alabarna, sei lá, Alabasta, a gente vê a cidade no topo de uma montanha, não uma montanha, de um monte enorme, colossal, e depois o castelo também tem uma escadaria colossal, aquilo ali é pro nível do mar subir, sabe? Então, e constantemente durante a história, vários momentos, localizações relevantes estão todas em cima de um grande palanque. Aí você fica, caralho, tava desde o início, sabe? Até na própria em Goa, né? Tudo bem que a gente só vê Goa depois, mas Goa também tá acima, bem acima de todas as localizações dos Tenryubitos ou das famílias reais, das famílias antigas. Então, assim, mas castelos são construídos assim? Não, enfim, você não tá entendendo. Não tá entendendo. Não é só o castelo. É a cidade inteira. City. Olha só isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Todos, eles são todas, tá? Olha só isso aqui. E lembrando, isso aqui, cara, o tamanho das escadarias aqui não são pequenas. Essa escadaria aqui, tipo, porra, é 100 andares de escadaria, um negócio absurdo. Né? Isso aqui não é normal. Isso aqui aparece... One Piece, boa. Isso aqui aparece em todos os momentos de One Piece, que todas as partes nobres estão claramente acima das roças.
da Terra. Você olha só o castelo de Dressrosa, como é que é? Olha onde ele tá, no meio da cidade, o negócio tá aqui, ó, nisso aqui. Aí você pega aqui Wano, capital. O castelo da capital de Wano tá onde? Tá literalmente em cima de um monte. Aí você percebe onde é que tá o castelo do Apol em Drum Island. Onde que tá o castelo de Apol em Drum Island? O castelo do Apol em Drum Island. Tá aqui, mano. E aí todas as grandes, vários momentos de One Piece existe esse motivo constantemente repetido dessas plataformas muito retinhas em cima, quase que artificiais, durante a história toda, onde coisas são construídas. Cara, até a Marineford segue isso, né? Marineford tá em cima de uma plataforma enorme. Ah, por quê? Porque tá no mar. Porra, bizarro. E aí que, tipo, durante a história toda, tudo de relevante do governo mundial, de famílias nobres, estão em cima de grandes plataformas. Isso é muito doido. Mas isso pode não ser para expressar grandeza e poder? Cara, você poderia dizer isso. Mas aqui em One Piece, não é. Porque você tem cidades aqui embaixo, cidades da ralé aqui embaixo, e tudo é construído bem em cima de plataformas de 100 metros, 200 metros, 300 metros, que é mais ou menos ali o povo fala que é o nível do que o mar pode subir. E aí a gente vê, porra, que Impel Down é construída assim, cara. Ela é mais fina no topo e mais grossa embaixo. É tipo uma torre invertida. Não é uma torre invertida. É uma torre que foi construída e depois o nível do mar subiu. E aí, não é uma coincidência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, são 20. Não é mais coincidência. É um padrão. É intencional. Então. Cadê? Thriller Bark. Como é que Thriller Bark é um pedaço, né? É um pedaço de uma ilha. Mas ela é um pedaço de uma ilha que é de um castelo que estava em cima de uma plataforma, e aí tem outro castelo em cima dessa plataforma. Então, é muita coisa durante a história inteira que repete as mesmas paradas desde o pré-time skip, mano. Aqui o castelo de Goa. Ultra HD 4K, né? Novamente, aqui em cima, ó, tem uma montanha totalmente estranho isso aqui, cara. Todos eles parecem construções artificiais ou modificações da natureza para fazer exatamente isso aqui. E todos eles são famílias nobres do governo mundial. Ou eram do governo mundial, tipo Dressrosa. Mas o Oda já não disse que a primeira coisa que ele pensou foi o final? Eu não sei porque eu não vejo as entrevistas assim. Mas normalmente você pensa no final geral da sua história assim. É que o povo normalmente fala que tudo foi escrito igual, tipo, Deus veio com os mandamentos, escreveu em pedra, nunca mais mudou. Não, é o contrário. Aqui é tudo maleável. É necessário ser maleável. Em vez de ter um navio, tem um Beleza, imenso para destruir a ilha. Termodinâmica. Então vai ser basicamente um canhão baseado em termodinâmica. Pólvora, um canhão imenso e tal. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um canhão alemão chamado Big Bertha. O cara conseguia pegar e lançar projetos daqui para Goiânia com esse negócio. Era assim, era absurdo e tal. Tinha que andar em trilhos para levar, tinha que ser dias de uma cidade para outra. Então eu imaginava que era isso. Depois que aparece Uranus, depois que ele coloca Mother Flame, depois que ele flerta com energia nuclear. Quando aparece Uranus? Quando aparece Uranus? Como assim quando aparece Uranus? Uranus apareceu? Cadê as linguagens? Uranus não apareceu não, pô. Nuclear, aí você fala assim, depois que ele coloca Mother Flame, depois que ele flerta com energia nuclear, aí você fala assim, peraí, cara, se essa arma está no nível compatível a Uranus, não pode ser termodinâmica.
Não tem como ser termodinâmica, porque termodinâmica é o início da ciência lá no século XVIII, XIX, alguma coisa assim. Mas a gente está falando de energia nuclear, Uranus. Estamos no século XX já, de verdade. Quando que fala Não pode disso ser. da energia nuclear? Porque eu sei que Uranus está debaixo de um ano. Não, Plutão. Plutão que está debaixo de. Plutão que está debaixo de Urano. O Vegapunk e o Ivankov acreditam que a Ancient Weapon é a Mother Flame. É abastecida pela Mother Flame. E foi usada para destruir, mas eles não sabem se é, mas o povo acha que é. É Plutão que está debaixo de Urano. Para mim, Uranus é igual o navio do Enel. Não que seja o navio do Enel, o Maxim, mas é muito parecido. Eu acho que o Maxim foi feito com base no Uranus. Não pode ser. Plutão tem que ser visto com outro olhar. Aí falou assim, quem tinha acesso às plantas de Plutão? Frank, o irmão de criação dele, o outro lá e tal, que construiu o navio do Roger e tal. Aí você pergunta assim, o Tom, assim, Faz um dom, né? Faz um dom. Faz como um dom. Ele Tudo aí. veio dele, né? Faça como um dom. E aí depois fala assim, peraí, aí o Frank se estrupia todo ali e ele aparece do nada vivo com peças mecânicas, do nada. De onde foi essa tecnologia? Peraí, aí depois ele... Veio do off-screen famoso do Oda. Tem treinamento off-screen, tem peça off-screen, tem tudo off-screen que você quiser, cara. Constrói um trem que passa na água do nada e tal, e etc. E naquele momento, por que aquele trem fazia aquilo? Ah, rapaz, suspensão do descrença, tá valendo, ninguém tá preocupado com isso, não. É como aquela construção daquela escada lá De Thriller Bark? Thriller Bark, tá no Frank, o Chopper, tá valendo e tal. Mas depois que a gente passa a olhar Egghead, falou assim, por que a família do Frank dominava a ciência de uma forma diferente e a gente não via? Porque o Frank veio do Queen. E o Queen era um dos cientistas, junto com o Vegapunk e o... Esqueci o nome dele. Será que aquele trem possuía alguma Caesar coisa? Clown. Alguma tecnologia que a gente não entende? O cara sobe uma cidade do nada. Será que não existe alguma coisa a mais naquela família? Será que não tem segredos do século perdido lá Eu tô encantado. Estou que a aqui gente não refletindo tinha a mínima ideia e são tão bem disfarçados que parece uma tecnologia natural que nem o governo mundial conseguiu sacar? Que existe alguma coisa por trás ali que eles estão achando que é completamente normal, que é basicamente carpintaria, que é basicamente o domínio maravilhoso daquilo tudo, mas no fundo tem... Porque os caras têm uma planta... Não, o Frank ser um ciborgue realmente é um negócio bizarro, né? Quando você para pra pensar. Normalmente você ignora porque é One Piece. Mas ele ser um ciborgue é uma parada bizarra quando você para pra pensar. Como? Onde? Por quê? Entendeu? É algo a ser refletido. Como construir Plutão. E não é só uma planta. Eles devem minimamente Porque ele não tem como ele se construir com ele todo arrebentado depois do navio. saber que tem alguma coisa diferente ali. Quando o Frank vai para a cidade lá do Vegapunk, ele aprende algumas coisas e tal, mas quem por acaso não tem minimamente ciência, respeitosamente, você pega um carpinteiro, coloca esse carpinteiro no curso de engenharia, não vai adiantar nada. Ele tem que dominar minimamente alguma coisa para pegar os conceitos. Frank entra lá e já sai construindo o Megazord. Os caras estão projetando um pouquinho. Porque deixa. Daí, viu? Se eu falo, o povo fica. Deixa o fã de One Piece se divertir. Eu deixo, pô. Mas é o chat que tá falando. Eu deixo o fã de One Piece se divertir. O problema jamais será a conversa do podcast dele se divertindo. Acho que o que as pessoas reclamam, inclusive, teve lá o react do Reage Carlos e tal, que a gente viu e reagiu também, o que ele falou. Acho que o maior problema é quando essas teorias são usadas como base para brigar com os outros na internet, né? Eu lembro que no meu vídeo eu tava reagindo à parada do Supernovas, e aí ele fala que o Enel arrancou as asas. Aí eu falei, onde que tem isso? Aí todo mundo falou, não, falou, tá lá. Cara, não existe nenhuma citação ou cena que fala sobre o Enel arrancar as asas ou deixe isso implícito. É puramente teoria de fã, que não tem confirmação nenhuma. E eu conversei com um cara do Supernovas no Discord, a gente ficou umas 3 horas batendo papo, ele é muito gente boa, foi o Léo.
E ele falou, cara, quando você falou aquilo, eu comecei a rir, porque é verdade. A gente fica tão emocionado que a gente bota teoria pra justificar outra teoria. E nego nos comentários chorando. Falando, cara, essa teoria é muito emocionante. E eu comecei, mano, a minha teoria tá baseada em outra teoria. Que loucura. Entendeu? Não, tipo, não que tá baseado, mas ele comentou por cima, né? Então, ele percebeu, ele tá vendo que, cara, é realmente verdade. Tipo, não existe nada disso. As pessoas tomam a teoria como verdade. E ele falou, cara, realmente, isso é um problema, porque a gente vê o povo não curtindo mais a teoria e se divertindo. Tipo o que eu fiz com o filho do Rabá, né? Mas ver o povo levando isso a sério e analisando a história com base nas teorias. E aí, quando a teoria não tá certa, o povo fica bravo. Ou o povo, ele tava conversando comigo, né? O povo te xinga. Porque na minha análise de Elbaf, eu tava falando, olha só, esses erros aqui no Castelo de Lego parecem só erros mesmo. Não parece o Loki fantasiado, não parece efeito da bebida alcoólica, não é o Loki pregando peça. Cara, teve gente que me xingou de verdade. Não 2, 3 comentários. Não... Me xingar, talvez uns 3. Mas gente que falaram, você não entende de One Piece de verdade. Você não sabe o que tá falando. Isso teve uns 5. Tem gente falando, não, confia no Oda que ele vai explicar. Tudo isso tem uma explicação, certeira, você que não tá percebendo. E a gente vai perceber depois. É normal, porque o Oda é muito gênio pra gente compreender. Isso foram uns 10 comentários, sei lá. E aí saiu a edição física, corrigiram todos os erros. Eram só erros. Entendeu? Então o problema não é a resenha. A resenha é legal. Né? Mano, eu mesmo fiz teorias malucas de One Piece, 2 já. A do Sol, lá da origem do mundo de One Piece, do mural. Que, mano, eu pego. Eu dou uma de Snoop Dogg, que é o Smoke Weeds Everyday naquela teoria. E ainda faço só da parte simbólica. Mais louco ainda. Entendeu? Eu fiz a minha teoria lá do mundo. Cara, que eu justifiquei como é que o campo magnético da Headline, da Grand Line funcionam. E olha só a camada de magma interior da Terra. Inclusive, tá muito boa a teoria, vai lá assistir, porque esse é um dos... Não existe teoria melhor para justificativa da geologia do mundo de One Piece do que a minha. Não existe. E se existir, vocês têm que mandar aqui na live pra gente fazer react. E, pô, super legal. Super bacana. Só que, quando a galera começa a menosprezar as outras pessoas porque elas não acreditam na teoria, começa a xingar porque elas acham que aquela teoria é verdade pura, aí o negócio perde a mão. E isso tem incomodado algumas outras fandoms, tá? Já deu treta com a fandom de Hunter x Hunter umas 2 vezes já, recentemente. E as outras fandoms sempre estão em guerra, né? Por quê? Porque... Primeiro, né? Twitter, adolescente na internet é uma combinação que não dá muito certo. Mas acaba que existe, o povo tem realmente uma certa culto a essa divindadização, né? Essa santificação do Oda. Que eu acho ele um gênio. Eu acho ele o maior autor de mangá desde Akira Toriyama. Não pelas vendas, mas pelas conquistas que ele teve. E pela dificuldade de manter uma obra durante tanto tempo assim, com manter uma boa qualidade. Só que isso não é o suficiente. Se eu critico uma coisa no meu vídeo de One Piece, tem gente me xingando. Tem gente falando que eu não entendo One Piece, tem gente falando que eu sou leigo, tem gente falando que o Oda é gênio, tem gente falando... Não brincando, mas falando sério, sabe? Tipo, não, cala a boca, você não sabe o que fala porque o Oda é um gênio, você não compreende ele. Aí, você fala, cara, de onde surgiu isso? E aí, conversando com o cara da Supernovas, ele falou, cara, é meio que um efeito borboleta, assim, dos canais de teoria. Porque era uma coisa que era pra divertir e ocupar o tempo e ser bacana. E nos últimos anos tá virando um culto. Principalmente ali, provavelmente, né, que eu vejo, depois que Netflix começou a estrear One Piece, passar One Piece, ali a parte de um ano no mangá, que veio muita gente nova e emocionada. Como a maioria dos vídeos tu só elogia, cara, pode ter o meu vídeo de 50 minutos elogiando. Se eu critico dentro desses 50 minutos, 5 minutos, já era. Tem gente que fala que eu sou hater de One Piece, cara.
Tem gente que fala que eu sou hater de One Piece, tem gente que fala que eu só falo mal de One Piece, que eu faço vídeo só pra ter view, porque eu não gosto de One Piece de verdade. Tem gente que diz que é melhor que eu nem faça vídeo de One Piece, porque eu só fico criticando e falo besteira. Tem gente que diz que eu não sei de nada, que esse negócio de narrativa é tudo invenção. E são todos os fãs? Não, a minha fandom de One Piece, a minha no sentido da, tipo, a galera que curte One Piece tá constantemente aparecendo aí no canal pra discutir, conversar, super legal. Minhas interações com o Chapéu de Palha, com o Guto, com o Evandro, todas ótimas. Com o Léo agora do Supernovas, com o Bruno Bandeira, com o Tassiano, com o Lipe, entendeu? Com o Roberto, todas ótimas. Com o Roberto às vezes tem treta porque ele gosta de falar tudo que não é One Piece, o Roberto às vezes fala besteira. Então eu brigo com ele volta e meia lá no Twitter quando eu vejo uma situação assim. Mas, cara, são conversas de pessoas que pelo menos são dispostas a, mesmo se discordam, a escutar o outro lado e argumentar e ver essas coisas. Então, os influenciadores de One Piece e a fandom de One Piece que tá em volta ali, que sempre tá assistindo os vídeos, são muito legais, muito legais, muito legais. Mas existe uma parcela grande. E assim, gente chata tem toda a fandom, né? Os fandom de Bleach tem um monte de gente chata também. A fandom de Bleach também tá sempre brigando, só que entre si. A característica da fandom de Bleach é brigar entre si. Tem gente chata na fandom de Naruto, na de Boruto, Jujutsu, cara, na fandom de Jujutsu. Entendeu? Na fandom de Kimetsu, tem muito adolescente emocionado e sensível. Na de Boruto, cara, eu já encontrei uma pessoa mau caráter na fandom de Boruto. Uma coisa é gente chata, outra coisa é gente mau caráter. Eu já tive interação, não vou falar como foi essa interação, se foi só por texto, pessoalmente, em call ou outra coisa. Fandom de Chainsaw Man esquizofrênica. Então, assim, sempre tem gente estranha nas fandoms, né? Mas existe uma parcela relativamente grande da fandom de One Piece que... grande dentro da internet, né? Dentro do Twitter e tal. Que é o tipo de gente que eu fico, pô, cara, pra que esse tipo de atitude? Entendeu? É meio chata a parada. Frank entra lá e já sai construindo Megazords. O Frank sabia alguma coisa. O Frank tinha conhecimento. Na fandom de Boruto tem um gringo tão chato, mas tão chato, que ele tomou apavoro do dublador do Kawaki. Nossa senhora. Tá maluco, Gorutão? Que isso? Cara, ser xingado, né, ou respondido de forma grosseira ou direta, assim, tipo, para de encher o saco de alguém que faz parte de algo que você gosta, deve ser brutal, né? Aqui, ó. Só que talvez, por algum motivo que não pode compartilhar, ele não diz pros outros. Rapaz, ele constrói um navio que... O Frank não pode compartilhar porque o Oda não sabe o que é ali, né? Vou ser sincero. O Oda falou, cara, eu não tenho muita noção do que vai ser isso não quero determinar nada, deixa pro futuro. Aí passa mais 500 capítulos, agora a gente pode determinar, tá de boa, é isso aqui. Mas lá ele não queria se comprometer não, essa é a verdade. Ele não queria se comprometer. Ele podia ter até a noção do que era, mas ele falou, não vou me comprometer com isso agora. E o povo só ignorou, né? Imagina! Não, narrador, você não pode virar o Dark Narras! Você não pode virar o Dark Narras! Você não pode falar que se fosse outra obra, o povo ia xingar, mas com o One Piece o povo aceita! Preciso me recuperar. Pronto. Me recuperei. E faz coisas e tem coisa que a gente não sabe daquele navio do Sunny. Não, a Robin nunca fala o que ela lê no Poneglyph. Cara, que raiva! Os negros encontram o Poneglyph e falam, tá, vamos continuar a história. Tem coisa que a gente não sabe. Tem tanta dó que a gente viu uma ou outra. Exatamente. Então, o papo é o seguinte. Vou lançar a braba agora. A família do Frank conhece muito mais do século perdido sobre tecnologia e ciência do que a gente imaginava. Mas absurda. Acho uma teoria até válida. Não sei se eu concordo. Mas se tiver falando a família do Frank, família biológica dele, o Queen, talvez. Mas o Fishman lá, que cuidou dele, que faz o Dom, eu acho que ele pode saber muito sim. Mas... E aí o Iceberg, não sei se sabe o tanto quanto o Tritão lá. Absurdamente mais. Essa me pegou muito. Absurdamente mais. É o tipo de coisa que eu fico maluco de não ter pensado antes.
Porque a partir do momento que ele colocou a parte do cientista na história e colocou o pé no chão, de Sim, mas ele foi treinado pelo mesmo cara. E o conhecimento foi passado também. falar que existe a história da ciência, o desenvolvimento, faz sentido que alguém que tem uma tecnologia avançada tenha tido esse Mas conceito. a base da teoria é, não faz sentido um carpinteiro saber sobre tecnologia. Pois é, porque eu acho que o Frank ele sabe sobre tecnologia por causa da família biológica dele, do Queen, que ele fugiu barra foi jogado pra fora quando ele naquela idade lá que a gente vê ele no flashback. Então ele já sabia de alguma coisa, até porque ele já fazia armas e tal. E o Gordão Marcenarias, ele, eu acho que ele pode ter obtido conhecimento de alguma forma. E aí juntou esses dois conhecimentos com o que o Frank já tinha, sabe? Conceito. E até pra pensar na Mas parte... de fato, tipo, quando você fala, como que tem um ciborgue, né? Mas eu acho que não era o Gordão Marcenarias que sabia de tudo. Eu acho que parte do conhecimento é do Frank que ele obteve com o Queen, porque o Queen era um cientista junto do Vegapunk e do Caesar Clown. E a tecnologia do Vegapunk é a base de tudo isso, que ele vai na base do Vegapunk e tudo mais, então eu acho que é assim que ele sabe. parte de engenharia, para construir Pluton, qualquer coisa do tipo, tem vários outros conceitos e muitas outras coisas que não existem no mundo de One Piece, pro geral, mas que eles poderiam ter utilizado ali para conseguir fazer o trilho do trem, conseguir fazer o Frank de volta. Nossa! Mas não tem outro local. Quem mais tem moto ali, daquele jeito? Quem mais tem uma motona daquela quando o Frank construiu? Chegou, subiu, dando na cara da Big Mom. E parece só uma piada. É, exatamente. Talvez a grande piada do Oda seja fazer uma piada. Mas gente, ó, vamos lá. Só o Law tem submarino. A Marinha não tem submarino. O governo mundial não tem submarino. Só o Law. Então, assim, a suspensão de descrença existe. Vamos lá, vou ter que. Eu tô. Eu sou o que acaba com a alegria, mano. Eu sou advogado do diabo, eu acabo com a alegria. Porque narrador é muito chato, né? Deixa de ser divertido. O React é esse, cara. O React é ser advogado do diabo e ficar tentando refutar a teoria dos amigos. É o que eu sempre faço nas teorias que o povo me manda. Jogar na nossa cara uma revelação. E o legal é que no final, o Iceberg lá, né? O George Clooney. George Clooney. Não, mano, é absurdo. O Usopp, que é um fudido, cria uma das invenções mais absurdas do mundo de One Piece, que é o Climatact. Ninguém nunca fez algo parecido. O Usopp fez com um chiclete, um pedaço de madeira e, sei lá, óleo de peixe. Caraca! Ele fez um negócio que interage com o clima, copia o clima, puxa raio, joga raio, guarda nuvem, solta água. É destacável. Nossa, George Clooney, ele falou que a meta deles era fazer o Water 7 flutuar, né? E ao que parece, ele colocou... Como é que você coloca uma cidade inteira pra flutuar, meu? Conhecimento antigo. Exato. E dado que tem um monte de cidades Hoje o cara só joga planta. Pô, não me lembro do Usopp pós-time skip, não. embaixo do fundo do mar, então eles foram... É uma cidade que remonta realmente do século perdido, né? Então... Mas a dúvida que ele teve é bem interessante. Eu não tive essa dúvida. Faz um dom, né? A dúvida que o professor teve foi muito legal. Eu não tive essa dúvida. Por que o Frank é um ciborgue? Porque foda-se. Mas realmente você fala, pô, como é que eles têm essa... Como é que ele é um ciborgue, cara? Como assim? É exatamente o que falou. Você fala suspensão de descrença, One Piece, kkkk. Mas o Oda, ele... De fato, ele prepara esses detalhes, essas curiosidades que estão conectadas com várias coisas no mundo, que quando você volta, você fala, tipo, caralho, que doideira. Esse é um dos grandes méritos de One Piece que deixa o povo maluco, porque a galera, em geral, valoriza muito essa questão de world building e informações escondidas na obra. E isso é super valorizado, né? Então vira basicamente a única métrica de qualidade para muita gente. Então, foda-se, são 40 capítulos enrolando no meio do arco. A gente tem caraca, lá em Water 7, a pinta da bunda da Caulifa, tinha o formato da ilha que eles encontraram agora, caralho, entendeu? Então... Mas é legal de qualquer forma. É muito legal.
Então o que ele falou aqui eu nunca tinha pensado, e faz muito sentido. Então eu acho que o Gordão Marcenarias pode ter algum detalhe escondido que a gente não pegou ainda, que pode ser revelado no futuro. Eu acho muito difícil, tá? A gente não teve a vida real do Zoro, ali o passado dele. A gente não viu o passado do Frank. A Egghead era pra ser a ilha do Frank, não foi. O Wano era pra ser a ilha do Zoro, não foi. Elba foi pra ser a ilha do Usopp. Tem alguma esperança. A esperança não morreu ainda, mas pode morrer. Até porque o Gordão Marcenarias fez o Oro Jackson, verdade. Ele fez o navio do Rei dos Piratas. Então o cara é brabo. Se o cara teve contato com o Rei dos Piratas, já é muita chance dele conhecer coisas proibidas, mano. Ele já conhece, no caso, né? Mas mais coisas ainda. Então é bem legal, bem legal. Tipo, você imagina que, tipo, eles passaram conhecimentos, comercimentos. Aí você tá bom. Mas como ele tá antenado nessa parte de ciência e tal, ele deve ficar encucado. Mas pera, como assim? Será que é só isso mesmo? Isso é legal, né? A forma que cada um vê a obra. Eu vejo de algumas formas, por causa da minha formação. Não da minha formação, né? Mas da minha capacidade de narrativa, do meu estudo e tal. E como ele tem a formação e a habilidade dele com a parte de ciência, ele vê a obra com esses detalhes, né? Esses ganchos, que é muito bacana. O personagem de desenho atrás dele é o Gin de. O Gin de Hunter x Hunter, da Gennei Ryodan. Isso aqui foi desenhado pelo dublador do Sukuna. Eu esqueci o nome dele, que tem a voz grossa, assim, que é o Igor 3K, dublador. E aí ele desenha gostosas, aí pediram pra ele desenhar, e ele desenhou Francisco Júnior, o Voguin bundudo. Esse episódio com o professor é real muito legal de assistir, porque ele prende muito fácil com as explicações de física. Não, usar a mídia pop pra explicar conceito físico é muito legal. E eu já vi uns rios dele, ficou muito. Cara, muito legal. Ele é muito carismático. Achei ele muito bacana. Talvez. Depois de ser advogado do diabo, metade do vídeo ele fala, pô, gosto muito dele. Os vídeos dele são bacanas pra caramba e tal. O cara já me odeia nesse ponto, tá ligado? O problema é usar conceito de física pra explicar power scale, mano. Sai desse negócio de power scale de perto de mim. Sai!